interesse que vamos ouvir o palestrante de hoje, o Dr. Jorge Souto Maior. A sua presença era muito querida por todos aqui da região e Sua Excelência é uma pessoa por todos conhecida e tenho certeza que muito iremos aprender na manhã de hoje. A Escola Judicial da 8ª Região, ela tem procurado aprofundar a discussão relativamente à aplicabilidade do novo Código do Processo Civil às nossas lides, ao processo do trabalho. Vamos esperar que o dia de hoje possa aprofundar, ou pelo menos solidificar um pouco mais nossa convicção, num sentido ou no outro, o juízo vai ser de cada um de nós. Queria agradecer ao Dr. Célio, vice-diretor da escola, a gentileza do convite para estar aqui, e a doutora Claudine, o apoio que a Matra 8 tem dado aos eventos da escola e do tribunal. Eu vou apresentar, embora isso seria de todo desnecessário, o palestrante de hoje, Dr. Jorge Souto Maior. Ele é graduado em Direito, possui mestrado e doutorado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é professor livre-docente da Universidade de São Paulo e é juiz da 3ª Vara do Trabalho de Jundiaí. Sua Excelência é oriundo da 15ª Região. Eu queria convidar o Dr. Jorge Souto Maior para subir e proferir a sua palestra. Bom dia a todas e a todos. Devo dizer, não digo com bastante sinceridade, que é uma grande alegria, uma grande honra, mas também uma grande alegria estar aqui para conversar com todos vocês. Eu agradeço por isso enormemente ao convite que me foi formulado pela Escola Judicial, em nome do Dr. Marcos Augusto Lozada Maia. Agradeço também ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, ao seu presidente Francisco Sérgio Silva Rocha, ao vice-diretor da escola, o Célio de Jesus, Claudine, presidente da Matra, Claudine Teixeira da Silva, e também aqui as presenças do desembargador José Alencar, Rosita Nassar, Elisário Bentes e Vicente Malheiros. É uma grande honra, né, estar aqui para esse evento e tratar de um tema tão complexo e um tema tão importante para todos nós, né? Eu tenho, por certo, algumas impressões sobre esse tema e eu venho trazê-las, né? Impressões e também aflições. E a ideia é compartilhar isso com vocês, não é exatamente, né? Precisamente não é. Tentar convencê-los de uma ideia, tentar explicitar que esta ideia trazida é a correta, ou seja, não tenho essa pretensão. São aflições, são impressões, para que a gente possa refletir a respeito delas. E, como disse o desembargador Francisco Sérgio, depois cada um que vai, né, individualmente decidir aí em que medida algumas dessas ideias podem ser úteis ou não para aprimoramento desse tema, como eu disse, um tema tão complexo e ao mesmo tempo tão importante. Evidentemente, como há uma gama enorme de assuntos, né, para tratar nesse tema, poderia ficar muitas horas aqui falando, né? Então, a dificuldade também é essa, escolher algo para falar, e ao escolher algo, muitas coisas ficarão de fora, né? Enfim, e às vezes a gente faz as escolhas certas e a gente faz as escolhas erradas, né?
enfim. E como a gente vai falando em alguns outros lugares, também até para interesse pessoal, a gente vai mudando um pouco. E essas mudanças às vezes favorecem, mas às vezes são extremamente complexas. Enfim, o que eu quero explicar é que eu vou tratar desse tema de uma forma como talvez não tenha tratado ainda, né? A partir de reflexões que eu estou tendo agora mais presentemente, depois de tanto conversar e ler e discutir a respeito dele. É que outro dia, né, alguém me falou, não sei exatamente quem, que após uma palestra que eu fiz, uma manifestação, né, que eu fiz a respeito desse mesmo tema, no Tribunal Regional da 18ª Região, lá em Goiânia, né, alguém teria me dito que alguma pessoa tinha me chamado de radical, né? Esse sujeito é um radical. Ele lá disse que não se aplica nenhum artigo do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil, à CLT. E aí fiquei pensando cá comigo, não se eu deveria aplicar ou não algum artigo do novo CPC, porque aquilo que disse reafirmo, vou dizer aqui novamente. Mas fiquei um pouco encafifado com essa nomenclatura radical, né? E aí fiquei pensando, bom, o que será, se existe o radical, né? Então deve existir o razoável e o ponderado, né? Algo que está aí entre o radical e o não radical, né? Só que, bom, se o ponderado e entre o ponderado e o razoável, tem que haver, assim, espécie, se nós pensamos o radical como o número de artigos que são acatados do CPC para aplicação na CLT, no nosso processo de trabalho, deve haver, então, um número ponderado de artigos, um número razoável, né? Que número será esse? Eis uma bela questão, né? Porque alguém pode dizer, na linha da classificação, que razoável é aplicar todos os artigos do novo CPC ao processo de trabalho, né? Então, se isso é o razoável ou o ponderado, todos que não vão aplicar a integralidade do novo CPC serão, então, não ponderados ou não razoáveis. Mas imaginemos que exista um número médio, né, X de artigos. Esses que chegam a esse critério absoluto de números X de artigos do novo CPC a serem aplicados seriam os razoáveis e os ponderados. Aqueles que, então, concebessem a aplicação de um número menor de artigos do novo CPC, na CLT ou no processo de trabalho, seriam também não ponderados, né? E poderíamos aí, então, classificar esses não ponderados entre quase radicais, se o número de artigos fosse muito pequeno, ou quase ponderados, se o número de artigos fosse próximo lá do ponto ideal da ponderação. Só que pode ser que as pessoas queiram aplicar um número maior de artigos do novo CPC, a CLT, e aí nós teríamos os excessivos, né? E os excessivos quase ponderados, e os excessivos demais, né? Os que aplicam muitos artigos do novo CPC. O que eu quero dizer com isso é que fica fácil a gente qualificar as pessoas, né? E de forma pejorativa e sem debater as ideias, né? E aí nós temos que qualificar a todos, então. Se existem os radicais, tem os quase radicais, os quase ponderados, os ponderados, os excessivos e os muito excessivos. Isso só serve para o quê? Para evitar o debate daquilo que estamos tratando concretamente, que é a aplicação do novo Código de Processo Civil ao processo de trabalho. E a mim me parece que essa forma de visualização, ela dificulta, além do debate, dificulta a compreensão do que estamos tratando efetivamente. Lembro que aí, com amigos mais próximos, né, que eu os convidei para participar de uma obra que estou tentando escrever sobre a não aplicação do novo CPC ao processo de trabalho, né? Convidei algumas pessoas, alguns amigos mais próximos,
E a resposta de todos, exceto de uma, né? Consegui uma pessoa para escrever comigo esse livro, que é a Valdete Souto Severo. Os outros responderam dizendo, olha, o Código de Processo Civil é aplicável ao processo de trabalho, ponto. Não tem como não aplicar, né? Então, não é possível escrever uma obra neste nível. Eu falei, bom, tá bem. Aí eu fiquei pensando, eu fui lá ler o artigo 769 novamente, né? Pensando, mas o artigo 769 não obriga a aplicação do novo processo civil. Porque o que as pessoas, muitas estão questionando e me questionaram não tem jeito de não aplicar o novo Código de Processo Civil, é obrigatório. Mas não é obrigatório. O artigo 769 não diz que é obrigatório. O artigo 769 diz que, na omissão, será aplicado o Código de Processo Comum, desde que haja compatibilidade com o processo de trabalho. Não está dito lá, o juiz do trabalho deve aplicar necessariamente alguns artigos do CPC. E alguns sem um critério absoluto, ou seja, tem que aplicar alguns, vamos aplicar de qualquer jeito, né? Independente de serem compatíveis ou não. Então, analisando o Código de Processo Civil, ou a CLT, o artigo 769, sem esse prisma de que há uma necessidade ou uma obrigatoriedade da aplicação do Código de Processo Civil ao processo de trabalho, nós podemos perceber que, de fato, o que diz a CLT é que o CPC não se aplica ao processo de trabalho. Só será aplicável ao processo do trabalho os artigos do CPC na omissão da CLT e desde que sejam compatíveis com o processo do trabalho. Então percebam bem, na posição de alguém que foi chamado de radical, que teria que vir aqui para se defender, para justificar que esses e tais artigos e quais não se aplicam ao processo de trabalho por causa disso, o processo mental, o raciocínio, o método de análise é completamente inverso. É o contrário. Ou seja, aqueles que queiram e pretendam aplicar algum artigo do novo CPC à CLT precisam demonstrar por que o fazem. Há uma necessidade de justificativa de trazer artigos do CPC para o processo de trabalho e não uma necessidade de justificar por que esses artigos não são trazidos, porque pressupostamente eles não são aplicáveis, pela regra contida na CLT, que é uma regra de proteção do sistema. Não é uma regra que está ali aberta para a invasão. É uma regra que está ali para conter as invasões. Uma regra que, se nós pensarmos bem, se direciona ao juiz. Dentro de um contexto do capítulo em que se insere, né, o capítulo primeiro do título 10, que está lá, disposições preliminares do processo judiciário trabalhista, que são artigos voltados ao juiz, no qual se insere também o artigo 765, que diz ao juiz, ou confere ao juiz, as possibilidades plenas de direcionamento do procedimento trabalhista para esclarecimento de todas as causas da melhor forma que lhe aprouver, ou que aprouver ao objetivo do processo de trabalho. Então, metodologicamente, pensando a questão por um outro prisma, na verdade, não existe a necessidade de justificar por que o novo CPC, ou os artigos do novo CPC, ou do CPC qualquer que não são aplicados ao processo de trabalho. O processo é o inverso. O processo é por que se aplicam, por que se aplica tal e qual artigo, e de que forma a aplicação desse artigo é compatível com o processo de trabalho, e, consequentemente, de que forma a aplicação desse ou aquele artigo favorece aos objetivos primários do processo de trabalho, dentre os quais não se pode negar a necessidade de efetivação do direito material trabalhista dentro das suas características, das suas peculiaridades, de uma relação material de pessoas desiguais.
Então, há uma metodologia distinta, há uma análise, há um conceito distinto, um conceito próprio do processo do trabalho, que não pode ser derrubado por este link, né, para usar uma nomenclatura atualizada, que o processo do trabalho permite frente ao processo civil. Essa permissão é feita no sentido de, olha, juiz, se faltou alguma coisa aqui, busque lá. Mas, buscando lá, não traga de lá algo que dificulte a vida do processo de trabalho. E para trazê-lo, você precisa fundamentar isso, com base nesses pressupostos. Então, perceba que a situação é completamente distinta, né, de quem diz, não aplicou nenhum. Agora, esse resultado dessa análise, trazer ou não trazer, pode ser 0. Não precisa ser necessariamente 4, 5, 6, 27, 48, 54. Para identificar, bom, se aplicou 88, é ponderado, é razoável. 0 não pode. 0 pode. 0 pode. 0 é um número. Não há compatibilidade, é 0. Mas eu diria mais, que este trazer, portanto, do CPC para cá, percebam, é um processo de trazer de lá para cá. É o juiz visualizando a necessidade e a utilidade deste convite, desta atração. E não um juiz sendo invadido pelo CPC e não conseguindo se defender. Não conseguindo se defender porque porque a CLT assim permitiu, a CLT assim não permitiu. E alguém dirá, não, mas existe uma regra do Código, havia alguém que escreveu sobre isso, inclusive, que o artigo 769 da CLT estaria superado diante do artigo 14 do Código de Processo Civil, que obriga a aplicação do CPC à CLT. Mas como? Como assim? O Código de Processo Civil, que é a regra, que é o geral, né, se obriga aos procedimentos especiais? E aí a teoria geral do direito vai embora, porque o geral só supera a norma nova, só supera a antiga, na medida em que a nova seja o mesmo plano, ou seja, se a antiga é especial, não há superação. Então, há uma regra ali, há que se compreender que há uma regra ali, do 769, que é uma regra de proteção do sistema, de proteção da lógica do processo de trabalho. E é uma lógica do processo de trabalho, e uma regra, inclusive, uma regra conferida ao juiz para essa proteção, que é uma regra, inclusive, que você tem que pensar, vê-la do ponto de vista histórico. Olha, essa remissão ao processo comum em 1943 se dá com referência ao processo civil de 1939. Um processo civil de 1939 que se assemelha, em muita medida, ao espírito da CLT. E há uma coisa mal vista, mal compreendida, pouco estudada, afinal de contas, que é o processo de trabalho, né? Nós estudamos pouco o processo de trabalho. A gente, por formação, de origem, nas faculdades, pouco espaço se dá ao direito do trabalho e muito menos espaço se dá, então, ao processo de trabalho. O processo de trabalho que é estudado como se fosse um apêndice do processo civil. Então, a gente estuda processo civil e depois tenta um puxadinho lá para o processo de trabalho. Enquanto que não é nada disso, né, o processo de trabalho não nasce do processo civil, não tem a menor lógica que isso aconteça. O processo do trabalho, como qualquer direito processual, nasce da relação que tem com o direito material. Então, a linha a ser puxada para compreender o processo de trabalho é a que advém do direito material trabalhista. Então, você cria um direito com características próprias, desvinculado do direito civil, né, partindo de pressupostos muito específicos da desigualdade e a necessidade de garantir aos trabalhadores a aplicação desses direitos com princípios, princípio da proteção,
princípio da irrenunciabilidade, da primazia da palavra, essa coisa toda, né? E aí você pega um instrumento processual que tem que ser a continuidade disso, para que o direito material seja transportado para a realidade ela própria. Você não pode colocar entre o direito material e a realidade um processo que é óbice ao direito material, que contraria o direito material, que busca a sua racionalidade por um outro viés, que é um viés ligado ao direito civil, com pressupostos de igualdade, com pressupostos de liberdade plena. E aí as pessoas chegam a dizer que no processo de trabalho se aplicam os mesmos princípios do processo civil. Mas como? Que não existe princípio da proteção no processo de trabalho, que não existe indúbio pro operário no processo de trabalho. Olha, é para existir, necessariamente tem que existir a lógica do direito do trabalho no direito processual, porque senão o direito processual vira um obstáculo ao direito material. Que adianta dizer que o direito material trabalhista se baseia na irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas para garantia da efetividade desses direitos e depois lá no processo se dizer não, na frente do juiz, a parte pode renunciar, não tem problema nenhum. É nesse momento que ela renuncia, né? É nesse momento então que a irrenunciabilidade se coloca enquanto efetividade, não como ideia. Então, o princípio da proteção, que vai repercutir no ônus da prova, que vai repercutir na análise do processo, vai repercutir na análise das provas, são os princípios do direito do trabalho que transcendem, que são transportados necessariamente ao processo do trabalho. E aí, estudando bem o processo do trabalho, nós seremos forçados a reconhecer a existência de um procedimento trabalhista previsto ali na CLT que contém toda essa carga de proteção. De um juiz mais ativo, de um juiz que pode agir nessa perspectiva de criar procedimentos para casos específicos, que tem e pode agir com criatividade. O processo do trabalho se caracteriza na sua essência pela criação jurisprudencial e por isso a abertura, né, aos juízes, não o fechamento. E nós temos que ver historicamente, então nós temos ali o princípio da oralidade muito claramente estabelecido em questão do procedimento, a audiência, os atos orais, a simplicidade, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, ou seja, todo um procedimento que se explica em si, bem estudado, bastante estudado, diga-se por passagem, porque tem muita gente que diz que o processo do trabalho é uma coxa de retalhos, a CLT falta muita coisa, é uma lacuna ambulante. E porque ela é essa lacuna ambulante, a gente precisa, claro, do processo civil o tempo inteiro. Não. Essa forma, né, informal, esse modo informal de atuação do processo de trabalho, é um modo consentâneo, correspondente à necessidade de atuação de um juiz social para fazer valer o direito do trabalho. E, historicamente, como eu estava dizendo, esta vinculação do processo do trabalho, né, esse permissivo da aplicação do processo civil ao processo do trabalho, pelo artigo 769, historicamente tem que ser visto na correlação que havia entre a CLT de 43 e o CPC de 39, que em muita medida é baseado na mesma lógica. Do ponto de vista da oralidade, a coisa se identifica muito proximamente. Só que o CPC foi mudando, e em vez de melhorar, foi piorando. Piorou em 73 por causa, né, da questão da influência lá de Buzaide e companhia, de um procedimento que era oral e passa a ser um procedimento misto, um procedimento que, portanto, já diminui ali os poderes do juiz. Não se esqueçam que a época de 73 é a época ainda da ditadura militar, né? Depois, mais adiante, uma onda de abertura, digamos assim, a elevação dos poderes do juiz, algumas alterações importantes no Código de Processo Civil, há de se reconhecer, tutela antecipada, as ações coletivas, né, o Código de Defesa do Consumidor, tantas inovações relevantes foram ocorrendo ali no processo civil, que essa regra de abertura, inclusive, ou essa regra, melhor dizendo, de proteção do processo da CLT, ficou uma regra
complexa, porque ela dizia, nos casos de omissão, nós só se aplica lá nos casos de omissão, e aí a gente percebia regras da CLT regulando uma realidade de forma obsoleta diante do avanço já contido no Código de Processo Civil.